mesmo candidato ao governo estadual? Essas perguntas a gente vai saber as respostas com Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia. Olha, ontem o prefeito do Recife, João Campos, ele participou do programa Roda Viva, né, que é um dos programas mais tradicionais de política do Brasil, na TV Cultura, né, que passa para todo o país. Esse programa coloca, né, o político no centro de uma roda e várias pessoas vão perguntando, né, a ele sobre diversos assuntos. E um dos assuntos que foi perguntado ontem, 2 vezes, foi a questão da provável disputa dele com a governadora Raquel em 2026. Primeiro, ele disse que era muito cedo para qualquer disputa, para qualquer anúncio, aliás, mas disse que a votação dele o credencia, né, para que aconteçam as especulações, e deixou em aberto, né, aquilo que a gente já espera. Para mim, o João Campos continua com o discurso de candidato, e aí a votação dele, que ele colocou ontem lá, que foi colocado ontem lá, né, com mais de 76% dos votos, né, batendo o recorde lá na capital de Pernambuco, é uma prova de que ele está vivo, né? E eu discordo veementemente de quem ontem já estava cravando que João Campos não seria candidato após o resultado das urnas esse ano. É muito cedo, né? O mesmo raciocínio vale, por exemplo, se você, para quem dizia que Raquel estava morta no começo do primeiro turno. As eleições, elas são histórias diferentes, Laís. Cada eleição tem sua história. Então daqui para lá tem muita água para rolar, né? E isso aconteceu, né, ontem. E a fala dele foi muito contundente, principalmente quando ele foi avaliar o desempenho das eleições desse ano. Quando ele foi questionado, por exemplo, sobre o desempenho da governadora Raquel, que existe hoje uma guerra de narrativas sobre quem fez mais prefeituras aliadas. Veja, o PSDB saiu com 32 prefeitos eleitos no estado e o PSB com 31. Numericamente, o PSDB, que é o partido de Raquel, ele saiu com maior quantidade de prefeitos. E o PSB saiu com a maior quantidade de eleitores. Se você olhar a quantidade de prefeituras aliadas, né, que o PSB, o de João Campos, né, ou aliados deles, ganharam. Agora, existe uma guerra hoje de narrativas de quem elegeu mais prefeitos. Por exemplo, o governo, os aliados de Raquel dizem que ela elegeu mais de 120 prefeitos. João Campos disse ontem não. Disse não, eles elegeram, ficou praticamente meio a meio, né? Porque na conta dele tem prefeitos que o governo botou na conta que não são aliados, como é o caso do PL em Jaboatão. Ele inclusive cita Mano Medeiros como um prefeito independente, que não apoiou nenhum nem outro, né? E aí nas contas deles, né, eu coloquei até o vídeo no meu Instagram, então a repercussão, então uma polêmica muito grande, com o João Campos falando isso. Disse que nunca um governo do estado elegeu tão poucos prefeitos, como é o caso do governo de Pernambuco, nessa eleição que terminou domingo passado. Já o governo do estado diz, não, nós saímos vitoriosos, que elegemos a maioria dos prefeitos. Então, Laís, vai ficar essa guerra de narrativas, né? Mas o fato é que são 2 líderes. Hoje, Raquel é uma liderança estadual e João Campos também. Então, não tem como você não desassociar isso. E isso acontece depois de muito tempo, né? Um estado que vai, ao que tudo indica, ficando dividido. Provavelmente, até o fim do ano, já teremos as primeiras pesquisas eleitorais. Caramba. Né, com os 2, porque a eleição é assim mesmo. Quando o pessoal for fazer esse tipo de avaliação, já para ir sentindo um termômetro, o ano que vem a gente vai ter pesquisa o ano inteiro, sendo divulgados, né, dados aí do estado, para que possam aí ter uma noção. E ele teve várias falas interessantes de João Campos, né, por exemplo, uma que ele fala, né, porque a esquerda ela tem tanta dificuldade hoje nas regiões metropolitanas, porque ele disse que o que a pauta do centro-direita defende é muito mais interessante para a população, e aí citou a questão do que defende a educação, e eu ampliaria, por exemplo, o debate de armar a Guarda Municipal. É um debate que atrai muito mais gente hoje do que quem defende a não armar a Guarda Municipal. A gente viu isso aqui na eleição desse ano. Inclusive, a própria candidata do PSOL, Michele Santos, que é contrária, o aliado dela, o Guilherme Boulos, lá em São Paulo, já defendia a questão. Então, ou a esquerda ela se reaproxima ou aproxima dessas pautas, muda o discurso, ou vai ter essa dificuldade. Isso foi um ponto.
E outra, ele disse, olha, o governo Lula, por exemplo, foi uma fala bem interessante. Ele disse, o governo passa 30 dias tendo uma pauta positiva. Aí, de repente, recebe no Palácio do Planalto, com honras de chefe de Estado, Nicolás Maduro. Aí, tudo que aquilo foi construído positivo é jogado por água abaixo em 2 horas de visita. Porque é um ditador, inclusive uma fala bem contundente aí, e que isso deve repercutir mal entre o pessoal mais à esquerda, mas que trata mais da pauta ideológica. Então, assim, João Campos, ele trouxe essa visão, ele só esqueceu de um detalhe. Ele esteve em Fortaleza e soltou a célebre frase: o bolsonarista aqui não se cria, nem no Recife. E ninguém perguntou isso a ele. Eu acho que o pessoal devia ter perguntado isso a ele quando ele veio com essa, porque ele teve voto mais ou menos, 40% dos votos evangélicos foram para ele no Recife, e fora a maioria do eleitorado bolsonarista foi para ele no Recife. Então acho que ele deu um deslize nessa fala dele aí, mas não foi perguntado. Mas no geral, lá isso foi uma entrevista boa. João Campos fala muito bem, explicou o que é ser para ele um prefeito TikTok. Ele disse não, que é aquilo mesmo, né, e que defende isso. Ele e Raquel agem muito parecido nas redes sociais. Ele disse, olha, as pessoas, elas sendo o que elas são nas redes sociais, ela pode ser prefeita, pode ser uma pessoa comum, ela tem que ser o que ela é. Se ela é uma pessoa mais sisuda, ela seja sisuda na rede social, não adianta a pessoa querer ser uma pessoa engraçada se não é. Nisso aí eu concordo com ele, porque muita gente acha que, por exemplo, o irmão dele, Pedro Campos, quer ser um João Campos, um clone de João Campos, e é péssimo nas redes sociais. Então ele não deveria seguir por esse caminho, porque ele nem é João Campos, nem tem o carisma de João Campos. Então, assim, são situações bem distintas, mas de fato, quem quiser acompanhar, eu separei uns trechos lá no meu Instagram e coloquei lá da fala de João, mas de fato, para mim, ele é candidatíssimo em 2026. A entrevista de ontem deixou claro isso, né? E ele já sinalizou que quer votar no presidente Lula, então mantendo essa aliança aí com o lulismo, mas de fato, ele é candidato e erra veementemente quem acha que esse resultado dessa eleição desse ano já descarta João Campos da eleição do ano que vem. Agora, claro, daqui para lá tem muita água para rolar, e se a governadora ela conseguir melhorar os índices de avaliação dela em regiões que ela não ia bem, aí sim a história muda. Mas a gente está em 2024, né, pouca coisa mudou de 2 meses para cá, e para mim a eleição será mesmo entre os dois. Muito bem, você falou aí sobre essa questão aí das redes sociais. Não adianta, minha gente, como o Mário mesmo disse, fazer igual. Você tem que pegar a essência de como aquela comunicação é feita e adaptar isso a você, porque depois, senão, realmente fica feito uma cópia, igual o irmão dele, que quer copiar ele, fazer tudo igual, não dá certo, né? A gente sabe que o natural é mais orgânico do que qualquer outra coisa, qualquer outra estratégia. Mário, você fala mais de política dentro do Manhã Cidade, e hoje tem entrevista também, né? Isso, a gente vai trazer aqui dentro do Manhã Cidade o Felipe Sampaio, candidato à presidência da OAB. Lembrando que essa série de entrevistas foi no sorteio. Ontem a gente recebeu o Jean Grunberg, hoje é Felipe Sampaio e amanhã Ranieri Coelho. Então começa já a entrevista, assim que a gente começar o Manhã Cidade, a gente rodar o primeiro bloco, o segundo bloco já é com ele. Muito bem, então vamos rodar a vinheta e falar de futebol.